Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem nova e bem fascinante para proteger infraestruturas que são super críticas, como as nossas redes elétricas. A ideia aqui é usar uma inteligência artificial especializada, mas não para escrever e-mails ou poemas. A missão dela é se tornar uma analista de cibersegurança de primeiríssima linha. Parece uma pergunta meio estranha, né? A gente está acostumado a ouvir falar de IAs que criam arte, que batem papo com a gente. Mas e se essa mesma tecnologia pudesse ser treinada para entender a linguagem oculta por trás da atividade de uma rede? E com isso, conseguir identificar ameaças que hoje passam batido pelos sistemas tradicionais? Foi exatamente essa a questão que um grupo de pesquisadores decidiu investigar. Bom, para responder essa pergunta, a gente primeiro precisa entender o tamanho do desafio que está na mesa. E esse desafio começa com a própria natureza da nossa infraestrutura moderna. Pensa só, hoje em dia está tudo online. Essa conectividade toda é ótima para eficiência, claro, mas também acaba abrindo um monte de portas para novos tipos de ataque. A complexidade dos sistemas, como a rede elétrica, está tão grande que é praticamente impossível para uma pessoa só monitorar tudo. E isso cria o cenário perfeito para as ameaças se esconderem. E é aqui que está a grande falha, o ponto cego. Os métodos de segurança mais antigos são como um segurança de festa com uma lista de convidados na mão. Se aparece um nome conhecido, ele barra. Mas e se chega um invasor novo, com um disfarce que ninguém nunca viu? Ele passa direto. As ameaças modernas não seguem as regras antigas. Elas são dinâmicas. Elas se adaptam. Vamos detalhar um pouco mais. Sistemas que se baseiam em regras são rígidos demais. Já os modelos estatísticos meio que se perdem tentando definir o que é normal em redes que mudam a cada segundo. E até mesmo as IAs mais genéricas têm uma baita dificuldade em ligar os pontos. Elas podem até ver um alerta num log e um pico de tráfego, mas não conseguem entender que as duas coisas fazem parte da mesma história. Elas veem as peças do quebra-cabeça, mas não a imagem completa. E isso nos leva direto para a segunda parte, a hipótese dos pesquisadores. Vendo todas essas limitações, eles tiveram uma sacada realmente elegante. Essa frase é a essência da pesquisa. A ideia de que toda a atividade da rede, com seus logs, picos de dados, ações de usuários, não é só um amontoado de números, é uma narrativa. E se desse para ensinar uma IA a ler essa história, ela poderia perceber na hora quando o enredo não faz sentido, quando tem alguma coisa fora do lugar. E a ferramenta para fazer isso é o que eles chamam de LMM, de domínio vertical. Pensa assim, para uma gripe, um clínico geral resolve, certo? Mas para uma cirurgia cerebral, você vai querer um neurocirurgião. Esse modelo de IA, o NSLM, é exatamente isso, o neurocirurgião da segurança de redes. Ele foi treinado exaustivamente com livros, artigos, relatórios, tudo sobre segurança, até virar um verdadeiro especialista no assunto. Então, a ideia é brilhante. Mas como é que eles fizeram isso na prática? Vamos dar uma olhada na jornada que transformou um modelo de linguagem num detetive de anomalias. Essa aqui é a arquitetura que os pesquisadores criaram. A lógica por trás dela é bem direta. Pegar diferentes tipos de dados brutos, tipo logs de sistema e tráfego de rede, e transformar tudo num formato que a IA especialista, o NSSLM, consiga entender para tomar uma decisão bem informada. A gente pode simplificar essa arquitetura toda em 3 passos. Primeiro, semantizar, que é um jeito chique de dizer transformar em palavras. Depois, fundir, que é quando todas essas descrições são juntadas num único relatório. E, por fim, detectar, a hora em que a IA especialista lê esse relatório e dá o seu veredito. Tá tudo certo ou tem algo errado aqui. Mas, de longe, o passo mais inovador aqui é o primeiro, a semantização dos dados. Essa é a verdadeira virada de chave. Em vez de jogar um monte de tabelas e números para a IA, eles primeiro traduzem esses números para uma linguagem que a IA já entende, a nossa linguagem. Olha só como isso funciona na prática. Dados brutos de tráfego de rede, que normalmente seriam só um monte de linhas no arquivo de log, são transformados numa descrição, numa história. Algo como, às 2:30 da tarde, o tráfego do sistema aumentou muito, o que pode indicar um ataque DDoS. De repente, os dados começam a fazer sentido. E o mesmo vale para o comportamento do usuário. Em vez de só registrar que o usuário João apertou um botão, o sistema cria uma frase. Às 2:27, João clicou no botão Enviar e logo depois baixou um documento chamado relatório.pdf. Isso dá contexto para a ação.
E por último, vem o passo da fusão. Todas essas pequenas histórias, o pico de tráfego, a ação do usuário, os logs do sistema, são juntadas num único documento. É como entregar um dossiê completo para um detetive. Com todas as pistas num lugar só, a IA finalmente consegue conectar os pontos que antes eram invisíveis. Ok, então a teoria é muito boa e a metodologia é super inovadora. Mas agora a gente chega na pergunta que não quer calar. Na prática, deu certo? Vamos ver o que os dados dizem. Os pesquisadores colocaram um modelo especialista deles, o NSLLM, para competir com vários outros modelos de linguagem mais genéricos. E aqui está o número principal. O NSLM alcançou um F1 score de 84,5%. Para quem não é da área, o F1 score é basicamente uma nota que mostra o equilíbrio entre precisão e cobertura, ou seja, o quão confiável e completo o modelo é. E olha, uma pontuação acima de 80% nesse tipo de tarefa é algo realmente impressionante. Esse gráfico aqui ajuda a gente a ter uma ideia melhor do que esse número significa. Enquanto os modelos de IA mais genéricos, mesmo os bem poderosos, ficaram ali na média dos 68%, a IA especialista deu um salto enorme para quase 85%. Isso prova o poder de focar o treinamento num único domínio. Ser especialista realmente faz a diferença. E, para quem gosta dos detalhes, aqui está a tabela completa com os resultados. Repara como o NSLM, que é o modelo proposto, ganha de todos os outros em todas as métricas: acurácia, recall e, claro, no F1 score. Isso não é uma melhoria pequena, não. É uma diferença bem substancial no desempenho. Então, a conclusão principal é essa. A pesquisa prova que treinar uma IA para ser uma especialista profunda num único campo pode ser muito, mas muito mais eficaz para detectar ameaças complexas do que os modelos que sabem de tudo um pouco. Mas, claro, os próprios pesquisadores admitem que existem limitações. O modelo ainda precisa ficar mais eficiente e ser testado em mais cenários de segurança para a gente ter certeza de que ele se adapta tão bem quanto performa. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Essa abordagem de ensinar a IA a ler a história nos dados não serve só para a segurança da rede elétrica. Imagina aplicar isso para detectar fraude financeira, para ajudar em diagnósticos médicos analisando dados de pacientes, ou até para prever falhas em sistemas mecânicos supercomplexos. A grande questão é: que outros mundos invisíveis de dados estão por aí, só esperando por um tradutor?